Botafogo 2, São Paulo 2, Campeonato Brasileiro, quarta rodada. A gente vai falar muito sobre esse jogo e aqui vai ter notas do mal. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa partida de 4 gols no Nilton Santos. Logo no começo, o Rafael fez uma defesaça. Ele que foi o melhor jogador do São Paulo na partida mais uma vez. O Rafael fez uma grande defesa numa grande jogada do Botafogo ali, que a bola ficou com o Savarino, chutou. Só que ele chutou em cima do Rafael. Aí aos 19, Ferreirinha, linda jogada. O Barbosa colocou para escanteio. A bola ia fora, mas o Barbosa colocou para escanteio. Logo na sequência, um minuto depois, aí sim, saiu um belíssimo gol do Ferreirinha. Ele cortou para o meio e bateu sem chances para o John. Golaço do Ferreirinha, 1-0 para o São Paulo. E aí, na sequência, o Botafogo empatou. Outro golaço. O golaço do Savarino. Isso era 24 minutos do primeiro tempo. Ele limpou e colocou. Foi um gol bem parecido com o do Ferreirinha. Ainda no primeiro tempo, o Botafogo reclamou de um pênalti do Alan Franco em cima do Cuiabano. O lance, o árbitro, Davi... Como que é? Davi Lacerda do Espírito Santo. Já eu vou dar a nota dele. O árbitro marcou o pênalti para o Botafogo. Só que, assim, hoje em dia, se marcasse, ninguém pode falar nada, porque é o tipo de lance que comentei ainda, falei no calor do jogo. O jogador de São Paulo tem que ter a cabeça no lugar. O Alan Franco estava numa noite terrível, tanto é que terminou o jogo brigando com os companheiros. Como ele acha que ele joga mais do que joga, ele foi lento. E o Cuiabano chegou mais rápido que ele, mas longe de ser pênalti. Aí o árbitro foi chamado pelo VAR e cancelou a penalidade. Na sequência, gol do Ferrarese. Gol do Ferrarese mal anulado. Por quê? Depois da cobrança de escanteio, cabeceio na área, a bola foi em cima do jogador do São Paulo, do Matheus Alves, que tirou o corpo, saiu da jogada. O que todo mundo faz quando ele está impedido. Saiu da jogada deixando o companheiro fazer o gol. Sabe o que aconteceu? O árbitro foi olhar no monitor e anulou o gol de São Paulo. Que piada! Ô, Davi Lacerda, você não sabe regra. Mostrou mais uma vez. A arbitragem brasileira é uma vergonha. E ainda no primeiro tempo, o André Silva fez 2-1 para o São Paulo num grande passe do Ferreirinha. Que fase do Ferreirinha, hein? Jogou na medida pro André Silva, ali ele conseguiu jogar para dentro do gol. Também só faltava, né, André Silva? Bom, o Caleri ainda foi substituído no primeiro tempo, sentiu o joelho, não foi um pisão dele, ele ganhou a bola do Marlon Freitas, sofreu a falta, mas ele pisou errado e vai fazer exames aí para ver a gravidade da lesão. No segundo tempo, 1 minuto, o Cuiabano apareceu na área por trás da zaga do São Paulo e quase marcou. Aos 13, a primeira chegada do São Paulo com o Marcos Antônio, de frente para o gol, chutou mal. Precisa melhorar o chute, hein, Marcos Antônio? Não foi mal no jogo, não. Aí, aos 20, uma defesa maravilhosa do Rafael. O Savarino bateu no canto direito e o Rafael fez. Mas que grande defesa. A bola desviou e ele foi buscar. Sabe aquela bola que você fala, entrou? Não, o Rafael pegou. Aos 25, 2 defesaças do goleiro do São Paulo, maravilhosas. A primeira, sensacional, ele foi buscar, deu um tapa na bola, na volta, o Matheus, no primeiro foi o Igor Jesus que cabeceou, depois na volta o Matheus Martins chutou e o Rafael pegou com os pés, sensacional. Aí aos 32 o Ferreirinha fez linda jogada pela esquerda, entrou e jogou na medida pro André Silva. Sabe o que ele fez? Ele conseguiu furar, mas aquelas de grosso, jogada de grosso, o André Silva não dá. Aí o Igor Jesus de cabeça aos 38 empatou o jogo. A defesa do São Paulo bobeou ali, pulou todo mundo junto. Acho que o Rafael poderia ter saído, mas a bola entrou no canto esquerdo dele, no alto, não deu para fazer nada. Aos 41, Luciano quase fez o terceiro do São Paulo, a bola passou bem perto, ele desviou de cabeça. E aos 45, quase aí foi do Savarino, de pé esquerdo, à esquerda do Rafael, por pouco o Botafogo não virou o jogo. Foi um jogo espetacular no Nilton Santos, esse 2-2 entre Botafogo e São Paulo. Notas do mal. John,
Nota 3. Vitinho vai ficar com 2,5 porque não aguentou lá o Ferreirinha, né? Foi mal. O Jefinho entrou no lugar dele sem nota. O Jair Cunha, 3. Alexander Barbosa, nota 3. O Cuiabano, 3,5. Foi um pouquinho melhor pelo lado esquerdo ali. O Gregory, 2,5. Também não fez nada no jogo. O Patrick de Paula entrou no lugar dele e foi melhor. Leva nota 3. 3 para o Patrick de Paula. 3 também para o Marlon Freitas, que não fez um grande jogo, mas está sempre ali dominando aquele meio campo. O Savarino, nota 3,5, melhorzinho do Botafogo, jogou como sempre, jogou muito. 2,5 para o Arthur, foi abaixo o Arthur. Matheus Ponte sem nota. 3 para o Matheus Martins. Mastriani entrou no lugar dele, também fica com 3. E o Igor Jesus, um pouquinho acima também dos outros, 3,5 para o Igor Jesus. O técnico burro, aliás, o técnico Renato Paiva, que foi chamado de burro pelo torcedor botafoguense, vai ficar com 3. Ele não tem culpa pelos gols que o Botafogo perdeu e pelas defesaças do Rafael. O Botafogo fez um bom jogo, só que não pode jogar, não jogou o que vinha jogando antes, né? Que aquele Botafogo, mas nota 3 para o Renato Paiva. No São Paulo, o Rafael vai ficar com 4,5. Uma noite maravilhosa, ele que vem salvando o São Paulo, 4,5 para o Rafael. 3 para o Cedres, o Ferrarese 3,5. Bom jogo mais uma vez do Ferrarese, que é limitado tecnicamente, mas fez um bom jogo de novo, Ferrarese. O Rodriguinho entrou no lugar dele sem nota, jogou pouco. 3 para o Arboleda, 2,5 para o Alan Franco, que não gostei da partida dele. Teve o primeiro lance do jogo, ele já quis tirar uma bola de letra e a bola sobrou pro Savarino na entrada da área, que quase já fez o gol pro Botafogo no início do jogo. E depois ele cometeu uma penalidade que não foi pênalti, mas poderia ter sido porque ele foi lento na jogada e achando que ia ganhar com a categoria que ele acha que tem. Bom jogador, mas menos, hein, Alan Franco? E no final foi mal porque foi cobrar os atacantes lá. Tá certo de cobrar, só que, amigão, quando você faz uma partida dessa, fica quieto. A não ser que você tenha sido cobrado. Se aconteceu isso aí, você tem o direito de bater boca mesmo. 3,5 para o Marcos Antônio, porque eu gostei do jogo dele. Falta calibrar o pé ali, né? Mas correu bastante. 3 para o Alisson. Dessa vez o Alisson foi abaixo do Marcos Antônio. 2,5 para o Luciano, porque o São Paulo, quando tomou o gol, o Luciano ficou caído ali, querendo fazer cera. Aquela coisa de Luciano, né? Então, entrou no lugar do Matheus Alves, fica com 2,5. O Alves fica com 3. Melhorou um pouquinho o jogo dele. O Lucas Ferreira também sem nota, jogou pouco. O Ferreirinha, 4 para o Ferreirinha, mais um gol aí, para desespero de algumas pessoas. O Caleri fica com 3, só o primeiro tempo do Caleri, né? Mas estava se esforçando bem no jogo, virou bem uma bola ali para uma defesa do John. E na torcida para o Caleri se recuperar rápido. 2,5 para o André Silva, porque ele fez o gol, hein? 2,5, porque ele perdeu um gol feito e o outro, o São Paulo entrando pelo lado esquerdo, deu mal uma bola. Terrível, André Silva, não dá. A torcida às vezes pede, né? Tira o Caleri e põe André Silva, não dá. Não tem condição. Aí nós vamos para a nota do Luiz Ubeldia. O que eu quero falar de Luiz Ubeldia? Todo mundo mete o pau nele, só que tem técnico que às vezes quer inventar. Concordo com algumas invenções que são absurdas. Mas, tipo assim, Fernando Diniz, não é só erro que tem Fernando Diniz, não. O que ele erra é querer saidinha de trás com a bola, sabe? Quando você não tem gente para jogar, ô Diniz, você não pode fazer isso. Aquele teu jogo é para craque. Quando você tem um time só de craques. O Zubeldia quer fazer algumas coisas, tipo, ele coloca 3 zagueiros e quer sair com um zagueiro, tipo o Ferrarese. Vai lá pro ataque, Ferrarese, deixa o Cedric cobrindo aqui, e o Ferrarese muitas oportunidades lá na frente. Sabe por que eu gosto disso? Porque eu sempre jogo na zaga e nunca fui a favor desse negócio de ficar estático ali. Pô, o zagueiro não pode sair daí, não pode. Pode sim, se você tiver cobertura, se você tiver um bom time. Aí é que entra, Zubeldia, a minha explicação para você fazer isso. Se você tiver com quem fazer isso, aí você pode fazer. Mas o São Paulo foi bem nesse jogo e não ganhou por uma distração na zaga ali
no gol do Igor Jesus. Faltou a nota do Davi Lacerda, né? Esse árbitro do Espírito Santo. Confuso, né? Primeiro ele apita um pênalti, que não foi nada. Aí ele não dá um gol do Ferrarese. Olhando no monitor é não saber regra. Então, para você, vamos ficar com nota 1,5 para você, Davi Lacerda. 2-2 no Newton Santos. Um bom jogo entre Botafogo e São Paulo.